fico um pouco na dúvida sobre a composição do público, então, porque, por exemplo, se fosse um evento nosso da advocacia ambiental, eu já começaria um pouco mais direto. Mas o que é o interveniente? É todo aquele que se manifesta no processo de licenciamento de uma maneira institucional, então ele não é sociedade civil, ele não é um cidadão preocupado, ele não é, enfim, alguma coisa do tipo, ele se manifesta de uma maneira institucional no processo de licenciamento ambiental e ele não é o órgão licenciador. Então, as portarias, o tema aqui do evento, o que é? São praticamente os intervenientes que estão previstos na portaria interministerial 60 de 2015, que veio substituir a 419 de 2011, é interministerial, porque tem vários ministérios na portaria, então, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Meio Ambiente por causa do IBAMA, o ICMBio não entra nesse caso, Ministério da Justiça por causa da FUNAI, Ministério da Saúde, que é da saúde mesmo, Ministério da Cultura por causa da Palmares, acho que são esses 4, se eu não me engano. E ela é interministerial. E ela diz o seguinte, tem um problema no licenciamento, uma concepção filosófica do licenciamento, que eles acham que o licenciamento ambiental tem que ser babá de outras políticas públicas, que tudo nele tem que estar lindo, inclusive problemas que não são do licenciamento ambiental. Se vocês pegarem um decreto, tem um decreto antigo da década de 90, de 1990, chama 99274, que traz uma configuração inicial do licenciamento ambiental no Brasil, um decreto importante, vai pegar o artigo 17 e vai dizer o seguinte, obras, construções, não sei o quê, blá, 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 tem que passar por um procedimento de licenciamento ambiental, mas não substitui outras licenças exigíveis, legalmente exigíveis. O artigo 2 da 237, que o Deus Dará ajudou a fazer, aqui, da CONAMA 237, a resolução CONAMA 237 de 1997, 7 anos depois, no artigo 2º, diz a mesma coisa. Não há substituição de outras licenças exigidas pela legislação. Então, o licenciamento ambiental não é carta em branco para fazer e pular outras licenças, autorizações, etc., administrativas, que são exigidas pela legislação. Mas tinha uma reclamação muito grande no licenciamento federal, dizendo assim, mas eu preciso conversar com o IFAM, preciso conversar com o FUNAI, preciso conversar com o Palmares, preciso conversar com o Ministério da Saúde, para as regiões endêmicas lá na Amazônia, de não sei o quê, aquelas doenças que eu não sei o nome. Aí eu falei, bom, então vamos fazer um balcão único. Aí teve algum iluminado que falou assim, vou fazer um balcão único. Aí esse balcão único vamos dizer assim, se traduziu na portaria 419. O que a portaria 419 faz? Você vai pegar um processo de licenciamento ambiental, você vai fazer o seu pedido, vai falar, olha, eu quero uma licença, eu quero licenciar uma tipologia X, uma hidrelétrica, por exemplo, um porto, um aeroporto. Aí fala assim, tá bom, então vamos ver que termos de referência, né, um TR que a gente vai fazer para poder formar os estudos ambientais e depois desenrolar o processo decisório. Nessa resolução, nessa portaria interministerial, na 60 que substituiu, falaram assim, olha, quando tiver perto de umas situações que tem a ver com a FUNAI, com a Palmares, com o quilombola, com o índio, ou tiver em relações de doenças endêmicas lá na Amazônia, alguma coisa parecida com isso que eu não lembro agora direito, consulta o órgão, consulta a FUNAI, consulta a Palmares, consulta o IFAM. Tá bom, consulta. E aí o IFAM ajuda a fazer um TR específico para a área dele. A FUNAI ajuda a fazer um TR específico para a área dela, porque ela tem uma expertise, teoricamente, na área indígena. Teoricamente, não. Ela tem uma expertise na área indígena. O IFAM tem uma expertise no patrimônio arqueológico histórico. E isso acabou internalizando. Tinha uma divergência, e depois ajudar a confecção do TR, vai fazer os estudos ambientais em cima desses TRs, e cada TR específico de arqueologia vai ser novamente analisado. Tem um prazo para fazer isso nas portarias, é uma questão muito interessante no prazo, porque todo mundo fica chorando, não tem gente para analisar, enfim, uma choradeira geral, mas tem um prazo nas portarias, na 60 também tem um prazo. A 60, em relação a 419, eu acho que a maior mudança dela foi deixar uma coisa que já era óbvia, que quem determina as condicionantes do processo de licenciamento é o órgão licenciador, não é o interveniente. Uma pequena adaptação para amanhã, que vocês vão ter um interveniente, órgão gestor de unidade de conservação, um pouco diferente a regulamentação deles, mas tira esse interveniente, volta só para os outros. Enfim, e aí tinha essa questão de deixar claro que não tinha uma vinculação para as condicionantes que os intervenientes entendiam que eram cabíveis, mas os intervenientes poderiam opinar, na confecção do TR e na avaliação dos estudos ambientais em relação, obviamente, à parte que eles competem. Claro que talvez alguma outra coisa fizesse ter um impacto na área deles, eles podem analisar também, estão livres, mas, enfim, o dever, de uma maneira estreita, é aquele TR que eles ajudaram a construir naquela parte do TR que eles ajudaram a construir. Problemas. Qual que é o tema aqui? Essa portaria federal
é aplicado ao licenciamento conduzido por estados ou pelos municípios? Não, não é. Por quê? Vamos lá. Direito ambiental. A gente tem um problema na área ambiental. Quando ele falou novo direito ambiental, eu falei, pô, novo, bom, enfim. A gente tem um problema sério, porque a gente acha que direito ambiental é a coisa mais importante do mundo, assim, direito ambiental é o ramo da filosofia do direito, do qual o direito foi desenvolvendo depois. Direito civil veio depois, veio direito constitucional, depois veio direito administrativo, depois veio qualquer outra coisa, direito de saúde, veio qualquer outra coisa depois disso. E, na verdade, o direito ambiental é um dos elementos do sistema do ordenamento jurídico. Tem um capítulo na Constituição, né, uma parte destacada da Constituição, mas é apenas um dos valores que a nossa Constituição prestigia, que o nosso ordenamento prestigia. E a gente esquece que, quando você vai tratar de direito ambiental, existem normas de competência legislativas ou administrativas. Administrativa é um pouco diferente, tem um oba-oba de competência comum, mas normas legislativas continuam sendo plenamente aplicáveis. A União, ela pode legislar como normas, uma teoria, né? Como de ente nacional, então vincular todos os entes federativos, ou ela pode legislar como, na maioria das vezes, como ente federal, e só vincula os entes federais. Essa portaria é uma portaria que pegou, vamos dizer assim, o ministério dirigente de cada autarquia, ou órgão vinculado, que interveniente, e falou assim, olha, vamos trabalhar conjuntamente dessa forma no licenciamento ambiental. Por que ela não serve para os estados e municípios? Porque o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, não pode fazer uma regulamentação que vincule, vamos dizer assim, que derrogue a autonomia dos estados e municípios. Os estados e municípios têm autonomia constitucional. E isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo, porque fica parecendo assim, não, mas pode ter índio? Mas pode ter patrimônio arqueológico? Sim, pode ter índio, pode ter patrimônio arqueológico. Vamos falar só do patrimônio arqueológico, porque vai ter a questão do IFAM aqui. Pode ter um problema arqueológico no seu licenciamento, no seu projeto, né? Não no seu licenciamento, no seu projeto. Tem alguma coisa a ver com o patrimônio arqueológico? Tem. Tem que tutelar? Tem que tutelar. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a perda de poder de polícia do IFAM, por exemplo, ou de algum órgão estadual que tem a ver com patrimônio arqueológico? Qual que é a perda do poder de polícia do IFAM ocasionada por um licenciamento conduzido pelo IMA aqui, né, para a antiga Fátima? Qual que é a perda do poder de polícia dele? Nenhuma. Ele continua podendo fazer o que ele tem que fazer para tutelar o patrimônio arqueológico. O que está acontecendo, de modo geral, e aí isso é um problema do licenciamento, naquela questão que o licenciamento tem que, naquela concepção que o licenciamento tem que resolver todos os problemas do mundo, ele é responsável pelo planeta Terra, você terceirizar a sua política pública de uma maneira preventiva para o licenciamento ambiental, para o empreendedor. E aí isso é equivocado. Mas se você estiver lá fazendo sua estrada, por exemplo, a rodovia, e achar um sítio arqueológico, o que você tem que fazer? Você para o seu processo, pelo menos ali no teu sítio arqueológico, notifica o IFAM, o órgão arqueológico específico, e vai tratar do problema com ele. Na área federal, você pode fazer o estudo no ocasional, isso é no meio do caminho, e isso é uma intermediação feita pelo órgão ambiental, mas não precisa. O órgão ambiental não tem ingerência sobre o patrimônio arqueológico. Tem uma autarquia federal, só no nível federal agora, tem uma autarquia federal para isso. E a autarquia tem poder de polícia. Se ela quiser embargar a obra, ou parte da obra, né, pelo menos naquele setor ali, ela pode embargar parte da obra, sim. Ela não pode embargar o licenciamento ambiental, mas a obra do empreendedor, o órgão, a administração, a autarquia, continua tendo poder de polícia para fazer isso. E é uma concepção muito estranha que a gente tem, porque... Não sei o que foi isso. É uma concepção muito equivocada que a gente tem, porque a gente acha que União pode impor procedimento, sem ser por norma nacional, tipo como a resolução do CONAMA, por exemplo, para os estados e municípios. Da mesma forma que estados e municípios também não podem impor procedimento para a União. Vamos supor que vocês têm um órgão aqui estadual arqueológico. Aí você vai fazer uma instrução normativa, uma norma interna, dizendo que o IBAMA, quando for licenciar, tem que consultar o órgão arqueológico primeiro? Não. Não tem vinculação. Aí você fala assim, mas ele poderia fazer uma normativa dizendo para vincular os próprios órgãos estaduais? Se for autarquia, duvido. Se for a secretaria vinculante a um decreto do governador, quer dizer, aquele que se você pega na estrutura hierárquica, ou pelo menos organizacional, assim, normativa, e traga para dentro, eu até acho que dá. Mas, do jeito que vem sendo feito hoje, em alguns casos específicos, não tem cabimento. E a gente tem que lembrar disso. Licenciamento ambiental não é garantia para
descumprir outras legislações, e nem a garantia que você está cumprindo outras legislações. Então, tem um conflito muito clássico, que não é bem um interveniente, mas para certidão de ocupação de uso de solo. Já deu tempo? Me avisa quando der o tempo. Hein? Para certidão de ocupação de uso de solo. Eu acho que eu falei aqui ano passado, não lembro se eu falei, mas eu repito, para quem não ouviu. Mas os municípios estão muito putos da vida com a nova lei, projeto de lei do Congresso, porque tirou as exigências de ocupação de uso do solo. Eu falei, uma exigência que estava na CONAMA 237, está na CONAMA 237, artigo 10º, parágrafo 1º, se eu não me engano, e que muda no processo de licenciamento? O que tira de poder de polícia do município? Nada. Porque se você tem uma autorização federal do licenciamento ambiental, você não tem um nada obsta, né? Ambiental, olha, realmente pode fazer isso aqui. Ambientalmente falando, você pode fazer isso aqui, não significa que você esteja de acordo com a legislação urbanística do município. Nem tem que ter. O poder de polícia do município continua igual. Agora, é claro que o poder de, assim, tem umas certidões que são inadmissíveis, como para Porto. Você acha que União, gestão portuária, tem um motivo para ir para a União, tá? Não é à toa que vai para a União. Estou preocupado se o município não quer um porto no terreno dele, na área dele, numa área ali portuária. Não, é o Serviço Público Federal, competência privativa, o município não tem que opinar nisso. Não quero uma nuclear na minha cidade, não quero um presídio, né? Isso é um problema muito comum de municípios com estados, não quero um presídio aqui na minha área. Não, amigão, você não pode legislar sobre isso. Assim, você pode legislar sobre a ocupação de uso do solo, mas a prioridade da competência privativa estadual ou federal, ela passa por cima que eu digo, ela prevalece, né? Ela esvazia a sua competência municipal nesse aspecto. Então, você não vai poder embargar, você não vai poder certidão de uso de obra para Porto, como já se tentou fazer em Santos, por exemplo. O município de Santos tem que dar uma despertão. O Porto, né, sempre tem aquele incômodo do Porto, é Porto, né? Vamos dizer que não tem impacto, tal, que é um parque linear, não, é um porto. Causa um certo distúrbio, assim, uma certa perturbação na cidade. Aí ele fez uma lei e falou, não, que ia pegar uma parte do Porto Santos e ia acabar com o Porto Santos. Aí a União entrou com uma DPF no Supremo, o Supremo deu a liminar, confirmou por unanimidade, até o Marco Aurélio votou a favor, quer dizer, foi uma liminar bem sólida, tranquila, e falou assim, olha, não se mete, porque a União não se mete em Porto. E aí o município de Santos falou assim, não, mas eu não queria me meter, eu só fiz uma lei assim, que não era, sabe, quis dar uma de mané no processo? Desculpa a terminologia, mas foi isso que aconteceu. Quis dar uma de mané de João sem braço no processo, não foi isso que eu quis dizer, não era bem assim, era muito mais lá. Eu falei, não, amigão, era bem isso que você quis dizer mesmo. Agora que você tomou uma liminar na cabeça, você quis dar uma de santinho. Então, assim, alguns intervenientes têm que tomar muito cuidado com essa questão de competência e com essa questão do licenciamento não substituir outras licenças. No caso do Porto de Santos, não é o licenciamento do Porto de Santos, corretivo, no caso, que o Porto nunca teve licenciamento, saiu a licença LO outro dia aí, que substituía, mas a própria competência privativa da União em prestar aquele serviço. No caso do Porto, obviamente, né? Mas se fosse um prédio do INSS, prédio do INSS não é um serviço público privativo no sentido de ter uma determinada atividade, uma questão locacional específica, tal, etc. Esse tem que seguir os protocolos do município tranquilamente. Agora, um porto, um aeroporto, uma rodovia, nem pensar. Então, lembre-se disso. Eu só queria, vou mostrar vários exemplos, vários problemas aqui agora para vocês, mas lembre-se disso. União, a não ser por norma nacional, que teria que ser uma lei ou uma resolução do CONAMA, não pode intervir no licenciamento dos estados e municípios e vice-versa. Né? O município também não vai poder impor procedimento para os outros. Quem tem um parecer muito bom sobre isso é a Procuradoria do Estado de Pernambuco, que falou, olha, eu sou Estado, você é União, seu nome é federal, não é nacional, então não serve para mim. Perfeito. Agora, isso é motivo para não cumprir, era um caso sobre IFAM, tá? Não é motivo de IFAM. Isso é motivo para descumprir as regras de proteção do patrimônio arqueológico, que estão em leis? Não, não é. Da mesma forma também que você não tem que descumprir a legislação municipal específica, de certidão ou não, no caso do Porto realmente não precisa, mas é exceção, não é regra, né? Você também não precisa descumprir. E se o licenciamento autorizar a instalação da obra, ou o que seja, ele não está dizendo que ele concorda com a regularidade urbanística, ele não está dizendo que ele concorda com a posse, eventualmente você tem a posse do terreno, ou você nem tem a posse, ou você não tem uma autorização da SPU. Falei, não tem autorização da SPU, o IBAMA já foi demandado sobre isso, né? Mas cadê a autorização da SPU? Eu falei, o problema não é meu? Eu falei, esse é o problema do empreendedor, o meu problema é fazer o gerenciamento dos impactos ambientais. A questão de titularidade, de autorização de outra licença, lembra outras licenças, né, e autorizações, né, uma licença do título amplo, não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que trazer um licenciamento com um setor mais, vamos dizer assim, mais estreito, lembrando que ele não é a salvação da lavoura,
Existem outras autorizações que você pode precisar no ordenamento, é que o licenciamento acaba pedindo essa, mas outorga de recursos hídricos é uma autorização específica que precisa ser dada. Ah, mas eu licenciei XYZ, mas eu quero fazer uma queimada aqui controlada, uma queima controlada. Unidade de conservação ou fora. Então, tem uma autorização de queima para isso, tem uma autorização específica. A não ser que você tenha licenciado e colocado a queima no seu licenciamento, que é uma coisa que o novo Código Florestal permite agora no artigo 38, uma novidade do Código, mas a não ser que você tenha feito isso, você precisa de uma autorização específica para proceder à queimada, né? O controle é específico, então tem uma autorização especial para isso, então não adianta estar licenciado geral se o seu licenciamento não previa essas queimadas que você vai fazer, esse uso de fogo controlado. Então é só lembrar disso. Tendo isso em mente, é muito mais fácil para depois até para entender o que eles vão falar e, obviamente, refletir criticamente sobre um posicionamento sobre outro. Muito obrigado.